Se tem uma coisa que eu gosto muito de tomar todos os dias, é água com limão. E eu tomo água com limão sem açúcar. E quanto mais limão tiver, melhor. Sim, com bastante limão. E esse limão aqui, ó, tá bem cheio de líquido. Melhor ainda, mais ácido, mais forte. Você gosta de tomar água com limão? Assim, bastante limão? Hum, Bem ácido, bem forte. Você conseguiu sentir a acidez do limão na sua boca? Você conseguiu sentir o cheiro do limão? A sua boca salivou enquanto eu tomava essa água com limão? Então, se sim, isso é sinestesia. Isso é ativar os cinco sentidos na outra pessoa. Observe que você está bem longe de mim. Você não está com água com limão aí na sua frente, ou pelo menos eu acredito que não esteja. E ao tomar, ao mostrar que eu estou tomando aquilo ali e descrevendo a acidez do limão, falando sobre ele e tudo mais, o quanto isso ativa o sentido no seu paladar, no seu olfato, você consegue sentir o aroma do limão na sua boca. Isso é os cinco sentidos, é isso que nós vamos falar nessa aula. Quando a gente fala sobre os cinco sentidos de uma marca, pode ser o termo também utilizado como sinestesia. O que é uma sinestesia? Aqui eu deixei alguns exemplos de frases, como sua voz soava docemente pelo salão principal, a visão fria da morte tomava conta de todos e o cheiro doce da infância estava naquelas fotos. Ele tem essa mistura de sentidos. Não tem como uma visão ser fria, mas você entendeu o significado dessa frase? Uma visão fria, o cheiro doce da infância. Você mistura o cheiro com o sabor. Então a sinestesia, ela pode ser essa mistura de sentidos também. Existe uma doença chamada sinestesia também, que é quando as pessoas elas sentem o cheiro de cores, elas sentem o barulho de texturas, elas acabam tendo essa mistura de sentidos, mas a gente não vai falar sobre isso aqui agora, até porque não é minha área. Nós vamos falar sobre como trazer esses sentidos para a sua marca e como que você pode utilizar ela nas redes sociais. Lembrando que para você assistir essa aula, eu recomendo que você assista primeiro a aula de emoção ou razão, porque algumas coisas que nós vamos conversar aqui, eu linko com aquela aula. Então é importante que você entenda primeiro como trabalhar o emocional da sua marca, tanto a razão quanto a emoção, para depois você vir aqui e entender um pouco mais sobre a sinestesia. Por isso que eu dei aquela aula introdutória. Um exemplo de sinestesia, eu trouxe aqui o cinema. No cinema, nós temos vários estímulos sensoriais. Por exemplo, o maior estímulo que nós temos é a visão e a audição. Então, com uma tela enorme ali na sua frente e com as caixas de som perto, você tem muito desse estímulo sensorial, seguindo pelo paladar e pelo olfato e o tato. O paladar é porque quando a gente está assistindo um filme, nós temos o costume de estar comendo alguma coisa, seja uma pipoca, um doce ou tomando um refrigerante. Então esses outros sentidos eles ficam menos aguçados. Ali no local você acaba tendo mais essa visão e audição. O tato aqui ele entra pelo calor do cinema, que não tem calor, né? O frio do cinema. Aqui sempre tá com ar condicionado, então dá aquele geladinho no corpo. Esse é um exemplo de estímulos sensoriais que nós temos. E nas redes sociais é possível ativar esses cinco sentidos também. Claro que muito menos. O que nós temos mais ativado aqui é a visão e a audição. O paladar, o tato e o olfato ficam bem menos. A não ser que você faça como eu fiz hoje, trazer um elemento e descrever ele, e mostrar, e saborear, e falar, você vai estar ativando esse sentido na outra pessoa. O limão é um exemplo bem prático que eu trouxe para vocês, porque ao descrever o limão, muitas pessoas sentem esse gosto, esse salivar na boca. Mas é claro que nem sempre você vai conseguir trazer algum elemento ali alimentício ou beber algo durante uma live ou durante um Reels, mas
você consegue ativar os outros sentidos. Por exemplo, o que você mais vai conseguir ativar é o tato, porque aqui no visão existem texturas também. Então, a textura rígida do meu blazer, a textura dos quadros ali atrás, ou a textura da minha cadeira, tudo isso são texturas que você consegue trazer para o outro. Se eu estivesse em um ambiente com muita pedra, com um ambiente bem assim, com muitas linhas retas, muita pedra, com uma iluminação mais gelada, você ia sentir frio aí. Por isso que eu mencionei, assista a aula anterior, que eu menciono mais sobre essa parte de quente, frio, rígido, duro, maleável, para você conseguir entender um pouco mais nessa aula de 5 sentidos. O equilíbrio perfeito, onde nós temos os 5 sentidos ativos e de uma forma harmônica, é o sexo. Quando a gente está ali em uma relação com um parceiro, nós temos esses 5 sentidos muito bem equilibrados. Se não tiver equilibrado, então talvez não seja um relacionamento muito bom, ou seja um relacionamento problemático, mas enfim, o correto é que esteja equilibrado ali 20, 20, 20, 20, todos os sentidos muito bem trabalhados. E aqui é uma maneira de demonstrar que pode ser prazeroso ter os 5 sentidos equilibrados. Vocês vão entender mais para frente porque eu menciono esse equilibrados. Nem sempre os 5 sentidos ativos é algo bom. Nesse sentido aqui, ele é atraente, ele é gostoso e ele é relaxante. Então é uma forma de você ativar. Sempre que tiver ali, pensa ali nos 5 sentidos sendo ativos. Como eu mencionei, nem sempre os 5 sentidos ativos é algo bom. Eu trouxe 2 referências aqui, bem estridentes, 2 referências bem impactantes. Uma é a Times Square e a outra é ali o centro de São Paulo. Observe como a primeira imagem, ela tem uma grande poluição visual. Ela não é atraente, ela não é confortável, ela é exagerada. Ela é muito impactante, ela é muito forte. Além dessa poluição visual, a gente tem uma poluição auditiva também, sensorial, pessoas encostando em você, o olfato, o cheiro, principalmente ali na segunda imagem, o cheiro de poluição. Então, nem sempre ter os 5 sentidos ativos é algo bom. É por isso que você tem que ter o equilíbrio. É por isso que eu mencionei da primeira aula ali, emoção e razão, você sempre buscar o equilíbrio, sempre buscar ter essa coerência visual, essa coerência sensorial na sua marca. Se eu estou usando uma imagem muito impactante, será que eu devo usar um som impactante também? Ou eu devo trazer o equilíbrio nos outros sentidos? Lembra quando a gente viu ali, por exemplo, no cinema, ele tem um certo equilíbrio. Ou ali nas redes sociais, ele tem um certo equilíbrio também. No sexo, ele tem equilíbrio. Aqui, ele está sendo muito over, tudo é demais. Então, vai gerar essa estranheza, vai gerar essa sensação ruim no outro. Então, busque sempre ter o equilíbrio. Então, já prepara o print, que aqui são lugares que você pode utilizar os 5 sentidos. Como que você pode aplicar isso na sua marca? Por exemplo, a audição. Vai ter reels, stories, espaços físicos, aberturas de aula, sites, YouTube. Se você for olhar os meus reels, eu sempre utilizo música clássica. Sempre, 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 sempre. Porque o sensorial da minha marca é clássico, é atemporal. Então, eu utilizo isso também na música, também na minha vestimenta, também no meu cenário, também nas texturas. Tudo é um teor mais clássico. A visão, desde cores, logo, tipografia, tudo que é visual, então vai estar aplicado na visão. E o tato é as texturas. Qual que é a textura do seu post? Qual que é a textura da sua aula? Observe como essa aula que eu estou apresentando para vocês, ela tem textura. Ela tem textura igual ao meu blazer. Ela tem uma textura ali bem... Não é sedoso, é uma textura mais áspera. O olfato. O olfato é o mais difícil de ser trabalhado nas redes sociais, mas você pode trabalhar como eu fiz aqui, demonstrando um produto, falando sobre ele, mencionando, ou talvez tendo uma vela aromática ali no seu ambiente, ou tendo um incenso, descrevendo. Isso você consegue aplicar nas redes sociais.
E o paladar, por exemplo, aqui de novo, eu estou com um elemento falando sobre ele, o paladar está aqui ativo. Eu poderia só ter aqui ao lado da minha mesa uma taça de vinho, ou uma taça com água com limão, igual está aqui, ou talvez estar conversando com vocês e tomando um café. Eu vou estar ativando o paladar no outro. Outras formas que vocês podem trazer também esses 5 sentidos na marca é através de conteúdos de lifestyle. Sabe quando você está viajando ou num jantar e você não sabe o que vai compartilhar, as coisas que você vai compartilhar da sua vida privada para a sua vida pública? Então, isso você pode aplicar os 5 sentidos. O que você vai demonstrar? Ah, por exemplo, eu gosto muito de comida italiana. Então, se eu vou num rodízio, ou eu vou estar ali comendo uma massa, alguma coisa, eu vou compartilhar, porque faz sentido para minha marca, para a sinestesia da minha marca. Na primeira aula que eu dei no YouTube, que eu falei sobre mood boards, eu falei dessa parte de lifestyle. Então, volta lá na primeira aula e dá uma olhada no que eu falei, porque é super linkado aqui com essa parte de sinestesia, porque a sinestesia, ela tem que fazer sentido do seu dia a dia, da sua vida. Quais são as texturas que você costuma utilizar? Qual o paladar que você costuma ter na sua vida privada? Quais são os cheiros? A gente fica criando muito malabarismo, mas as coisas elas são mais simples do que parecem. Quando você olha para sua história, para sua vida, para aquilo que já é comum para você, já é natural, você só precisa fazer pequenos ajustes e usar isso com estratégia. Eu não quero que você crie um personagem, crie algo assim muito elaborado e comece a aplicar na sua marca. Por exemplo, eu mencionei que eu gosto muito das coisas mais clássicas, mais atemporais. Vinho é uma coisa que eu não sou muito fã. Eu não gosto de tomar vinho, então eu não vou aplicar o vinho na minha marca. Eu vou aplicar outras bebidas. Outro exemplo, falando aqui sobre o tato e um pouco da visão, o cabelo sempre preso para trás. Eu não vou trazer isso para minha marca porque eu não uso, eu não gosto, não faz sentido para mim. Na minha vida particular, na minha vida privada, eu gosto do cabelo sempre solto, cabelo sempre assim, desse jeito que eu tô dando a aula. Então não faz sentido eu colocar algo que para mim vai ser difícil de ser aplicado. É isso que eu quero que vocês entendam na hora de estruturar a sua marca. Olhe para você, olhe para aquilo que faz sentido para você, olhe para a sua história, e então pegue esses tópicos e coloque na sua marca de forma estratégica. Aqui eu trouxe um exemplo sobre o princípio do equilíbrio. Pode observar como eu utilizo muitas cores escuras. Eu sou bem dramática na minha forma de ser, na minha forma de se vestir. Então não faz sentido eu ter uma letra bem impactante também. Porque eu já sou impactante, eu já tenho um cabelo vermelho, eu já tenho uma boca ali que eu sempre uso com batom vermelho e eu já chamo muita atenção. Então não tem porquê eu botar uma tipografia bem impactante ou só imagens rasuradas ou algo muito pesado, porque eu já sou pesada. Então eu tenho que trazer equilíbrio. E como que eu trago esse equilíbrio? Aqui eu trouxe através da tipografia. A minha tipografia, ela costuma ser mais curva, mais arredondada, mais clássica, justamente para trazer esse equilíbrio com o que eu já sou. Lembra, analise a sua história, analise os seus pontos e traga isso de forma estratégica para a sua marca. Mas então, qual que é a sinestesia da minha marca? Para o tato, eu defini seda, couro, cetim, brocados, lã e gabardine. Esses tecidos, você pode perceber que eles são clássicos também. Por exemplo, não tem o jeans, não tem o linho. São tecidos que eu uso, eu gosto de usar, mas eu não vou trazer para minha marca, porque não combina ali com o meu aesthetic, não combina com o meu universo de marca. Esses tecidos eu também gosto de usar, então eu trouxe eles para minha marca. O olfato, eu coloquei um perfume que eu gosto muito de utilizar, mas é que o olfato, ele normalmente ele coincide também com o paladar. Então eu poderia só duplicar e colocar o olfato, os mesmos elementos que estão no paladar, porque, né, comida tem cheiros. O paladar,
Então, lembra que eu mencionei que eu não gosto de tomar vinho? Mas eu gosto muito de whisky. Então, eu coloquei whisky, champanhe, drinks exóticos. Adoro ir num bar e experimentar um drink diferente, experimentar o drink da casa, experimentar um drink típico ali daquele local. Adoro. Comidas italianas e eslavas. A minha família é eslava, a minha família é polonesa, então eu podia colocar pirogue aqui. Eu poderia colocar várias comidinhas que são típicas de lá. Queijos, chocolate e café. Então são elementos, pode observar que são elementos clássicos, também são clássicos. Não tem aqui, por exemplo, ostras ou frutos do mar ou comida japonesa. Eu não botei porque, apesar de eu gostar, não faz tanto sentido para minha marca. Então eu selecionei alguns elementos da minha vida privada, do meu lifestyle, de lugares que eu frequento, com estratégia que combinam com esse universo. Audição, então, são músicas que tocam no meu Spotify, são músicas que eu gosto. Músicas clássicas, Lana Del Rey, Arctic Monkeys, Two Feet, Zuhu, Nina Simone, Nora Nor, The Weeknd e Vitesse Couture. Eu gosto muito dessas músicas. Elas tocam no meu Spotify. E elas têm esse ar indie, clássico também. Então faz sentido aqui no meu universo. E a visão são lugares que eu frequento, são coisas que eu gosto. Museu, bares clássicos, tons escuros e noturno, estilo noir, flores, urbano, cor preto, vermelho e branco. Preto, vermelho e branco é o que tem aqui. Lugares clássicos. Olha o meu cenário, olha a minha casa. Então faz sentido aqui. Eu não estou mudando, eu não estou criando um personagem. Toda essa sinestesia que eu trouxe, ela vai ser aplicada na minha marca, mas ela é fácil de ser utilizada porque já está no meu cotidiano. Eu não estou criando um personagem, eu estou pegando aqueles elementos que são de mim, estou colocando de forma estratégica. Então você vai pegar, vai olhar, pode tirar um print e usar como exemplo também, e vai definir cada um desses elementos olhando para a sua marca e olhando também para a sua vida privada. O que faz sentido para você aplicar? Como que você vai coincidir esses elementos na sua vida pública? Eu estou aqui trabalhando e o Boris está aqui me pedindo carinho. Vem aqui. Então, falando de sinestesia, olha a textura desse golden lindo que quis aparecer no vídeo, que quis aparecer aqui. Então, como eu sou uma pessoa muito visual e eu tenho que trazer todos esses elementos para olhar e sentir eles, eu trouxe aqui novamente um mood board. Recapitulando, se você não viu a aula número 1 aqui no canal, vai lá e olhe, você vai entender a importância de ter um mood board e como eu só trabalho com mood boards. Aqui tem o mood board da minha sinestesia. Observe como tudo é dramático, tudo é forte, tudo tem um gosto ali de canela, tudo tem um gosto de chocolate amargo, de whisky, tem essa textura de seda, tem essa textura mais dramática, tem um ar noturno. Veja como tudo combina, tudo coincide. Lembra do exemplo que eu dei sobre o Zeca Pagodinho? Que eu gosto muito de feijoada e de Zeca Pagodinho, mas eu não trouxe para minha marca, porque nem tudo aquilo que eu gosto faz sentido para minha vida pública. A minha vida privada, ela tem elementos que eu não vou trazer para cá. Eu vou deixar ela lá no cantinho dela. É esses aqui, esses elementos que eu vou trazer no Tua Arte, que eu vou trazer aqui nas aulas, que eu vou fazer um ensaio, que eu vou trazer da minha vida particular para a minha vida pública. Monte esse esquema de mood board e sinta ele. Sinta o que está transmitindo para você. Veja se é isso mesmo que você quer trabalhar. E melhor, o que você pode fazer? Pode enviar para outras pessoas, para os seus seguidores, ou para algum amigo ou familiar, e perguntar o que essa pessoa sente ao analisar esse mood board. Porque às vezes a gente está tão habituado na nossa marca, tão habituado, tão ali trabalhando, que a gente não vê alguns detalhes. Isso é bem normal, gente. Até eu que trabalho criando as marcas, às vezes eu preciso de uma outra visão, de um outro olhar de outro profissional ou de outra pessoa para ver o que ela está sentindo sobre aquilo. Porque a gente acaba ficando cego em alguns detalhes, isso é absolutamente normal. E aqui
Eu deixei um comparativo da minha sinestesia com algumas fotos de ensaios que eu fiz, para você perceber como tudo conversa. Tudo tem que estar ali unido, tudo tem que estar junto. Tanto as texturas, os elementos, o cenário, o tato, o olfato, tudo combina com as fotografias que eu fiz. É um universo só, é um universo de marca. E nesse universo, a sinestesia ele é apenas um dos elementos. Lá na aula de mood boards, novamente mencionando aquela aula, eu ensinei cada um dos tópicos para você trabalhar o universo de marca. E aqui a sinestesia, hoje nós nos aprofundamos a mais. Vou me aprofundar em outros temas? Vou sim. Isso a gente vai conversando no decorrer das aulas. Mas, agora, por hora, o que vocês podem ir fazendo é assistir tanto a aula de mood boards quanto a aula de emoção e razão e aplicar a sinestesia na sua marca. O que você achou dessa aula? Consegui tirar suas dúvidas? Consegui te auxiliar a criar a sinestesia da sua marca? Toda semana nós temos aulas gratuitas aqui no YouTube, então já se inscreva para não perder nenhuma aula. E deixe aqui nos comentários suas dúvidas que eu vou adorar responder você.